Para concluir, vamos falar sobre os elementos da nova Páscoa. Há vários elementos que eram usados na primeira Páscoa, já falamos sobre isso, como o cordeiro, apontando para o cordeiro eterno, o molho de ervas amargas, lembrando a amargura da vida sob a opressão do pecado, o império das trevas, o pão sem fermento para simbolizar a pureza de vida. Jesus usou todos esses elementos naquela noite em que celebrou a Páscoa com os discípulos, aquela Páscoa que ele ansiou por celebrar, a última verdadeira Páscoa dos judeus. Mas algumas mudanças foram estabelecidas e a nova Páscoa passa a ter apenas dois elementos: o pão, o símbolo do seu corpo, e o vinho, símbolo do seu sangue. Os cristãos, ao participarem desta nova Páscoa, desta festa da nova aliança, afirmam que pela fé se reconhecem como membros do povo de Deus. Os que não participam ainda não pertencem ao povo de Deus, mas podem vir a pertencer. A nova Páscoa é uma proclamação de vida, é um anúncio do Evangelho, um convite àqueles que ainda não participam. E do ponto de vista de Jesus, o que significa a Páscoa então? Falar da Páscoa é falar da ressurreição de Jesus. Mas, do ponto de vista da segunda pessoa da Trindade, a Páscoa começa muito antes daquela sexta-feira. O significado da Páscoa para Jesus Cristo pode ser encontrado em Filipenses 2, 5 a 11. A paixão, nós falamos de paixão de Cristo, sofrimento de Cristo, a paixão é o processo de humilhação do Senhor Jesus. Ele sendo essencialmente divino, ele sendo plenamente divino, como diz em Colossenses 2,9, não se prendeu nem mesmo à sua glória eterna, como se isto fosse um empecilho para vir resgatar o seu povo, para vir nos resgatar. Então ele esvaziando-se, ou seja, abrindo mão de maneira consciente, de maneira voluntária do uso dos seus atributos divinos, embora não os tenha perdido, como você pode ver em João 19,11, Mateus 26,53. Então ele sendo divino, ele abre mão dos seus atributos divinos e mesmo sendo o Senhor Altíssimo, assumiu a forma de servo, de escravo, assumiu limitações como fome, dor, sede, sono, sofrimento e mortalidade, sendo reconhecido em figura humana, podendo ser contemplado e até mesmo ferido e escarnecido como foi. Mas um detalhe que não pode ser esquecido é que ninguém humilhou Jesus como se fosse mais poderoso, mais forte do que ele. Porque, na verdade, ele mesmo escolheu este caminho, o caminho da humilhação, para que, experimentando as nossas dores, fosse mais acessível o sumo sacerdote. Depois da paixão vem a morte. Jesus foi obediente até a morte, experimentando algo que nem os homens deveriam experimentar, pois ela é uma consequência do pecado. Esta experiência foi por sua livre vontade. Veja em Tito 2,14, comparado com Marcos 26,42 e João 10, 17 e 18. Mas não foi uma morte qualquer. A morte de Cristo foi a morte na cruz, que era tida como lugar de maldição. Está em Deuteronômio 21, 23. Pedro repete isso em 1 de Pedro 2, 24. Era o lugar onde nós deveríamos estar, não ele. Nós, os pecadores, não ele, o Deus Santo. Foi a morte do justo no lugar que cabia aos injustos. Mas a morte não pôde detê-lo. Por isso nós precisamos falar da ressurreição. A partir da ressurreição, Jesus começa a retomar o estado de exaltação que havia deixado para morrer em nosso lugar. Ele foi ressurreto por obra de Deus, sendo, além de Senhor, por direito de criação, também por direito de resgate. Ele nos criou e nos comprou de volta para Ele. Jesus tem, então, o nome mais exaltado. O único nome que deve ser buscado, o único nome que deve ser invocado para quem busca a salvação está em Atos 4:12, Joel 2:32. Diante de Jesus não se colocarão mais escarnecedores, nunca mais, apenas adoradores que desejam louvá-lo de todo o seu coração. É claro, o Senhor Jesus já recebia louvor no Antigo Testamento, recebe no Novo Testamento, recebe na terra e receberá nos céus. E tudo isso porque aquele que veio como servo, agora reassumiu o lugar que é seu de direito, reassumiu o seu lugar como Senhor, como soberano sobre toda a criação. Ninguém tem o direito, nem terá a petulância de se opor ao Senhor de toda a terra, de se opor ao Senhor dos senhores, de se opor ao Rei dos reis. Pelo contrário, todos devem adorá-lo e louvá-lo de todo o seu coração, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Assim, festejemos nesta Páscoa e em todas as semanas, em todos os dias, festejemos porque o nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou, vive e reina eternamente. Deixa eu falar uma última coisa. Se você comprou um ovo de chocolate bem mais caro do que o próprio chocolate, coma à vontade, coma sem culpa, mas não se esqueça, nem o coelho
nem o chocolate tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é a celebração da vitória de Jesus sobre a morte para que você, se crer nele, tenha a vida eterna. Um abraço no coração do pastor. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, divulgue o nosso canal entre os seus contatos, entre os seus grupos, e se você tem alguma dúvida, use a área de comentários para escrever à vontade.